fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, eliminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus Cristo proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine e nos capacite para que nós possamos compreendê-las, porque a questão aqui, ela é muito assim, vamos dizer, complexa, porque Jesus falava de algo que aconteceria com ele, que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens, doutores da lei e anciãos, e que ele deveria sofrer muito, e que ele seria morto, crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, ao fazer a pergunta para seus discípulos enquanto caminhavam, ele disse: Quem dizes os homens que eu sou? Aí eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é algum dos profetas. Aí Jesus, voltando para os discípulos, pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E, após Jesus ter dito tudo o que deveria acontecer com ele, Pedro toma Jesus à parte e repreende Jesus por Jesus ter dito tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. E aí, Jesus chama ele e repreende ele: Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Na verdade, Pedro não sabia o que estava falando, porque, como Jesus acabou de nos dizer, ele estava pensando como homem e não pensando como Deus. Jesus estava pensando como Deus, como o próprio Pai determinou que deveria acontecer.
Por isso ele repreende Pedro. E até usa de palavras: afasta-te de mim, Satanás, porque ele pensava como homem. E os pensamentos dos homens nem sempre são os mesmos de Deus, são bem diferentes. Nós, homens, somos atelados com as nossas intenções. Nós esquecemos que existe uma força espiritual sobre nós, que é o Divino Espírito Santo, que age em cada um de nós. E se nós tivermos fé nele e acreditar que Jesus é o Senhor, que ele veio para a salvação de todos, o Espírito Santo agirá em nós, porque Jesus Cristo hoje vive em forma de Espírito Santo. Após a sua ressurreição, ele hoje é o Espírito Santo, que mora e habita em cada um de nós. Por isso ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não podemos agir como homens, nos pensamentos dos homens, e sim seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos que temos um Senhor absoluto de todas as coisas, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus amado. E ele envia seu Filho Jesus Cristo a este mundo para a salvação de todos aqueles que nele creem. E em seu Evangelho. Tenham todos um santo e maravilhoso dia e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém, amém, amém. Quando alguém se ajoelha